Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, o canal que chapa no teu peito tudo sobre o Mundial de Clubes. Então vai, velho, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, cara, porque aqui eu chapo tudo de Mundial pra você. Aqui é um canal exclusivo de Mundial de Clube, cara, aqui é um portal de Mundial de Clube. E tamo crescendo, pessoal, dá uma força pra gente. O tema de hoje, dei uma segurada pra estar falando sobre esse assunto, mas infelizmente, depois da última semana, é impossível não falar. O Super Mundial de Clubes está realmente ameaçado? Para vocês entenderem, eu fiz pesquisa em várias reportagens ao longo desse tempo da notícia do Super Mundial de Clubes, tá? Desde quando surgiu o Super Mundial de Clubes e da ameaça que ele vem sofrendo de algumas entidades, federações para não acontecer. E eu fui acompanhando a evolução ao longo desde o ano passado. Desde o ano passado eu venho acompanhando esse falatório de que o Super Mundial pode não acontecer, vai complicar os times, os jogadores, etc. E isso foi se evoluindo, o Super Mundial foi acontecendo. Hoje nós já temos 31 times classificados. O Inter Miami, há 2 dias atrás, foi anunciado que ele tá classificado, só que na semana passada aconteceu um marco que realmente agora dá para ligar uma luzinha amarela que é importante a gente debater, tá? Eu fiz uma vasta pesquisa em vários veículos de comunicação esportivo, CNN, ESPN, UOL, etc, porque eu tenho a minha opinião formada, né? Esse vídeo vai ser um pouco mais longo e eu quero passar para vocês como que tá sendo esse desenrolar e o que eu tô achando de tudo isso. Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Super Mundial é uma Copa do Mundo de clubes que agora ocorrerá a cada 4 anos dentro do país sede da Copa do Mundo. Mas nós teremos 32 times divididos em 8 grupos. No ano que vem, a FIFA, então, realizará esse Super Mundial e ele irá contemplar os 6 continentes do mundo nessa disputa do Super Mundial. Já temos 31 times classificados e agora nós estamos esperando apenas o campeão da Libertadores, né, que deve ser aí ou o Botafogo, Atlético Mineiro, Peñarol ou River Plate, para fechar o 32º time. Bom, então vamos lá. Com a FIFA anunciando esse Super Mundial, com a classificação desse time, quando a FIFA anunciou esse Super Mundial, a data do dia 15 de junho ao dia 13 de julho de 2025, as ligas nacionais, treinadores começaram a questionar por conta do intervalo entre o fim da temporada, principalmente dos clubes europeus, e o início da temporada após esse Super Mundial. Com esse Super Mundial no meio do ano, esse intervalo ele vai ficar muito curto. Esse intervalo entre o fim do Super Mundial, que será no dia 15 de julho, e o início da temporada, que vai se iniciar ali em agosto, eles teriam só 3 semanas. Então essas ligas, as ligas nacionais como La Liga, a Premier League, os campeonatos europeus, eles começaram a questionar que a FIFA decidiu esse Super Mundial sem consultar eles, que estava impondo esse Super Mundial, tornando o Super Mundial um campeonato inconveniente para os clubes, principalmente europeus, por conta que os jogadores não teriam esse intervalo de descanso. A FIFA ela criou esse campeonato, pessoal, porque ela começou a ter um olhar crítico, ela começou a ver que o dinheiro arrecadado, por exemplo, numa Champions League, é infinitamente maior do que, por exemplo, o dinheiro arrecadado no Mundial que acontece todo final de ano. E a previsão da FIFA com esse Super Mundial tá girando em torno de 4 bilhões. E a FIFA ela não conseguia nem arrecadar, se não me engano, 20 milhões de euros no Mundial de Clubes no final do ano. Então a FIFA ela já era um sonho antigo dela organizar esse Super Mundial. Só que para os principais clubes europeus, isso para eles não é uma vantagem, por conta do desgaste físico dos jogadores, por conta do intervalo curto. Então, desde o ano passado, Pep Guardiola tinha se manifestado que ele era meio contra esse Mundial. Ele não gostaria de ser obrigado a mandar os jogadores titulares pro Super Mundial por conta desse tempo de descanso necessário. Carlo Ancelotti soltou falando que não queria esse Super Mundial, depois teve que meio que pedir uma desculpa, né, pra imprensa, meio que falou, não é bem isso e tal. Conforme foi evoluindo, os times foram se classificando, a FIFA foi divulgando, por exemplo, a sede agora, né, tem um vídeo meu aqui falando a respeito das sedes do Super Mundial. Conforme foi evoluindo a situação do Super Mundial, essas reclamações foram aumentando, até o ponto em que o Rodri, por exemplo, do City, o De Bruyne, falaram que os jogadores estão prestes a entrar em uma greve, caso esse Super Mundial ocorra, começando a chegar nesse nível. Mas até então, a minha opinião, eu não estava me preocupando. Por quê? Porque os times vão reclamar, as ligas vão reclamar. Cada liga, cada campeonato se preocupa com o seu recurso, os seus jogadores, com o seu dinheiro. Porque o número de jogos está diretamente proporcional ao número de arrecadação. Então a Champions League agora aumentou a fase, né, aumentou o número de jogos. A própria Copa do Mundo agora terão 48 times, então aumenta o número de jogos. Consequentemente,
automaticamente aumenta a arrecadação. Nós temos várias ligas que aumentaram o número de jogos para você aumentar a arrecadação, por exemplo, como a La Liga, no caso da Copa da Espanha. Só que na semana passada, a FIFPro, que é uma entidade internacional, um sindicato dos jogadores, entrou com uma ação na Corte Europeia, ou seja, na Justiça Comum Europeia, contra esse Super Mundial. E junto com a FIFPro, entrou com ela também o Comitê das Ligas Europeias. Então, uma ação conjunta visando barrar isso. A notícia que bombou junto com essa judicialização, porque até então o pessoal falava que, não pode ter, mas a hora que você coloca no papel, aí até eu falei assim, agora tomou uma dimensão um pouco maior. O presidente da La Liga, que é o Javier Tebas, pediu para a FIFA retirar o Super Mundial do calendário. Eu vou ler a matéria aqui. Durante o segundo fórum da União de Clubes Europeus, realizado em Bruxelas, na Bélgica, o Javier Tebas discursou sobre o tema no painel, então ele falou sobre o Super Mundial. E aí ele jogou alguns argumentos que a gente vai debater aqui. Presidente da FIFA, você sabe que não vendeu os direitos de transmissão pelo orçamento que disse. Você sabe que não tem os patrocínios que havia orçado. Você sabe que as ligas e o sindicato dos jogadores não querem que esse Mundial aconteça. Retirem esse Mundial do calendário agora. Eu elenquei uma lista de problemas aqui, uma pequena lista para vocês entenderem quais são os principais problemas que a FIFA enfrenta. E eu coloquei os prós e contras. Quais são, assim, então, os fatores contra esse Super Mundial? Nós temos a ação que a FIFPro entrou, na Justiça Comum Europeia. Segundo problema, esse tempo de folga, do dia 13 de julho de 2025 do ano que vem, que será o último jogo do Super Mundial, os clubes para o início da temporada terão, os clubes, e os jogadores, terão apenas 3 semanas entre férias e pré-temporada. Diferente do Brasil, os clubes europeus, eles estão no final da temporada. Eles serão obrigados a jogar esse Super Mundial. Com essa ação na justiça, agora virou uma briga judicial. Há quem diga que não vai dar tempo dessa ação judicial ser julgada antes do Super Mundial e que o Super Mundial vai acontecer, tá? E a Corte Comum Europeia normalmente tem decidido contra a FIFA em vários casos. Outro fator que tá indo contra a FIFA nesse momento, que a FIFA obrigará os clubes europeus a disputarem o Super Mundial com força máxima. De acordo com o regulamento do Super Mundial, a FIFA alega que as equipes terão que jogar com seus principais jogadores mesmo após uma temporada desgastante. Então todo esse discurso tá indo contra, porque eles alegam que a FIFA não consultou os jogadores, não consultou os sindicatos, não consultou a Associação das Ligas Europeias e das outras ligas. Mas agora nós temos os pontos a favor do Super Mundial, pessoal. Primeiro ponto, o restante dos clubes do mundo, todos são a favor do Super Mundial. Todos são a favor do Super Mundial. Você não vê ninguém sendo contra. Eu gosto de sempre estar assistindo os canais esportivos da América Latina, da Europa. Galera, por exemplo, na Argentina, só se fala em Super Mundial, o jeito que o Boca tá terminando o time, o jeito que o River tá preparando pro Super Mundial no ano que vem. Você vê o Atlético Mineiro tentando entrar no passado na justiça para tentar ir pro Super Mundial através do ranking, tentando derrubar aquela história de que pelo ranking só poderia ir 2 times por país pro Super Mundial, como Palmeiras e Flamengo já haviam ganhado, Palmeiras, Flamengo e Fluminense tinham ganhado a Libertadores, o Atlético Mineiro não poderia ir pelo ranking, Você vê times da Arábia, times da Ásia, times ali dos Estados Unidos, do México, da CONCACAF, todos estão se preparando para esse Super Mundial. E inclusive os times europeus que não são de calibre altíssimo, eles também não vejam a hora de jogar esse Super Mundial. E por que esses times eles não veem a hora de jogar esse Super Mundial? Por conta do dinheiro que a FIFA prometeu para eles, de maneira informal, mas por conta desse dinheiro que a FIFA prometeu. Nesse fórum, o que o Javier falou? O que ele falou para o presidente da La Liga pediu para a FIFA retirar o Super Mundial? A FIFA prometeu, por trás dos bastidores, 50 milhões de euros para cada time. Isso daria em torno, uma continha aqui rapidinha, daria em torno de 1,6 bilhões de euros só para todos os times, para os 32 times que participaram do Super Mundial. E o campeão do Super Mundial, ele foi prometido que ele ganharia até 100 milhões de euros. Isso a FIFA ela prevê uma arrecadação, ela deveria arrecadar no mínimo 2 bilhões de euros para ela conseguir, com patrocínios e com direitos televisivos, para conseguir pagar os times. O problema é que ela não conseguiu até agora. Esse tem sido o grande problema. Mesmo ela não tendo conseguido até agora, os times de outro calibre não estão sendo contra esse Super Mundial. Quem está sendo contra? City, entre aspas, Real Madrid. Então você vê o burburinho desses grandes times da Europa. O problema é que a FIFA não conseguiu vender os 4 bilhões de euros. Não conseguiu. Então isso vem sendo um problema, mas todos os times estão apoiando esse Super Mundial por conta da repercussão que esse campeonato vai ter. Vai ser uma Copa do Mundo de Clubes. Eu já me falei 300 mil vezes aqui no nosso canal
que se esse campeonato vier pra ficar, e o que eu acredito que vai acontecer, ele pode até ultrapassar a Copa do Mundo, pessoal, por conta da qualidade dos times, por conta do modelo a ser adotado. Outro ponto que eu selecionei que eu acho que é a favor e que a FIFA também bate muito a respeito disso. O Mundial de Clubes, ele tá entrando no lugar da antiga Copa das Confederações. Copa das Confederações acabou, era sempre um ano antes aí da Copa do Mundo, e esse Super Mundial, ele entra no lugar da Copa das Confederações e um pouquinho mais, digamos assim, alargado, né? Porque a Copa das Confederações era em torno de 10 dias, 12 dias, alguma coisa do tipo, né? Ou 15 dias, eu não me lembro. Mas, então assim, os times estão reclamando, mas já tinha uma Copa das Confederações. Por que estão reclamando tanto assim? Outra coisa que eu acho que é um fator a favor, que a FIFA deve alegar isso, eles estão alegando que um dos problemas é que os jogadores só terão 3 semanas de intervalo entre o fim do Super Mundial e o início da temporada europeia. Mas quem disse que todos os times vão chegar à final? É um mês, igual uma Copa do Mundo. Mas, hora que começa as oitavas, metade dos times já foi desclassificado. Tudo bem, teremos 12 times europeus e a chance de ter pelo menos uns 8 times europeus é muito grande. Ok, e é bem grande a chance dos semifinalistas pelo menos ter uns 3, né? Como semifinalistas 3 europeus. Mas e o restante dos times? Quem que me garante que Real Madrid vai chegar na final? Quem que me garante que City vai chegar na final? Cuidado! Eu já falei aqui. Existe uma possibilidade da gente ter grandes surpresas nesse Super Mundial, por vários fatores que eu já elenquei aqui. Já mostrei a última Copa do Mundo, eu dei exemplo de Marrocos da última Copa do Mundo, da Croácia, a própria Arábia Saudita que ganhou da Argentina no primeiro jogo com gol do Salem Al-Dawsari lá, do Al Hilal, e que, você fala, a Arábia Saudita ganhou do time da Argentina que foi campeão da Copa do Mundo. Então cuidado, pessoal, podemos ter novidades. Então quem garante que os times europeus só terão 3 semanas? E se acontecer uma zebra e o Real Madrid não passar a primeira fase? Pode ser um absurdo, eu sei que é um absurdo, mas não podemos descartar no futebol essas possibilidades, nem nunca, nem sempre, nem jamais, tá? Outro ponto totalmente favorável. O Inter Miami acabou de ser classificado para o Super Mundial porque foi o time que ganhou a primeira fase da MLS, que é a parte de pontos corridos. O pessoal chama de Supporter Shield. Galera, com Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba e o restante do time. É óbvio que os direitos televisivos, isso pode atrair mais as emissoras a assistirem a comprarem os direitos de transmissão, os direitos audiovisuais desse Super Mundial. Isso daí veio pra dar força, né? Messi jogando o Super Mundial que todo mundo queria. Neymar já vai jogar, só falta o Cristiano Ronaldo ir com um time aí pra jogar o Super Mundial, tá? Outro argumento que a FIFA fala é que as ligas, né, dos clubes, elas podem adaptar os seus campeonatos internos, elas podem reduzir o número de jogos internos pra se adequar a esse Super Mundial. Então vocês veem que é uma queda de braço. É uma queda de braço, vai ser uma batalha judicial que eu vou ficar bem na adrenalina pra saber como é que vai ser essa batalha judicial, tá, pessoal? A FIFA, é óbvio que ela quer ganhar dinheiro, ela quer ganhar, assim, ela quer ter uma repercussão com o Super Mundial de Clubes, assim como a Champions League tem. Ela quer fazer esse campeonato vir para ficar, eu acho que tem tudo. Assim como eu disse, tem os prós e os contras, mas agora tem essa judicialização, né? Nas últimas semanas eu tava viajando, né, indo de uma cidade pra outra lá e tal, então eu não consegui parar. Eu assistia, colocava os vídeos que eu já tinha preparado pra vocês aqui no canal, e eu assistia e eu ia tomando anotações. Então, qual que é a minha opinião, pessoal, a respeito do Super Mundial? Vai acontecer? Pessoal, vai. Dificilmente, pessoal, olha, se eu falar pra vocês, se fosse uma aposta, 95% de chance desse Super Mundial acontecer. O que eu acho que é o risco? Primeiro risco, os times, a FIFA tirar um pouquinho o pé e falar, tudo bem, Real Madrid, Manchester City, você quer mandar o teu time B? Problema é teu. Ela pode não obrigar os times. Isso eu acho que é a consequência número 1. Consequência número 2, eu acredito que a FIFA pode falar assim, tudo bem, vamos imaginar que dê tempo dessa ação judicial acontecer antes do Super Mundial no ano que vem. A FIFA ser obrigada, ela ser obrigada a não obrigar. A FIFA, então os times não serem obrigados a participar. O que a FIFA pode fazer? A gente não vai gostar disso, mas falar assim, tudo bem. Os grandes times que não quiserem participar, tudo bem. Eu pego o ranking ali da Europa e vejo quais são os outros times que estão na lista para substituir vocês. É o ideal, pessoal? Não é o ideal. Mas isso pode acontecer. Minha opinião, o Mundial vai acontecer. Em dezembro nós já temos o sorteio. Só falta o campeão da Libertadores para compor os 32 times. Nós teremos Neymar, nós teremos Messi, nós teremos grandes times já classificados, times de peso. Inclusive aqui no canal, depois eu vou fazer uma maratona de 32 episódios falando a respeito de todos os times, da história dos times que estão classificados no Super Mundial. Mas eu acho que corre o risco de acontecer igual aquele torneio de verão, aquele Mundial de 2000, que o Corinthians ganhou. Que o Corinthians não tem aquele Mundial não, depois eu vou justificar. Foi um Mundial com 8 times e que depois nunca mais aconteceu. Eu acho que o maior risco é o Mundial acontecer, alguns times mandarem o time B e depois a FIFA falar assim, não conseguimos vender os direitos de transmissão e
realmente vamos reduzir o tamanho, vamos fazer outro formato, vamos tentar adaptar de uma outra maneira, tá? Então, assim, minha conclusão, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tá? Pô, o meu canal é o único canal que só fala de Mundial de Clubes, pessoal. Então eu tenho total interesse nesse Super Mundial. Total interesse. Tem nem que falar pra vocês que me deu uma adrenalina na hora que eu falei, pô, os caras judicializaram o negócio. Mas eu acho muito difícil. A FIFA já sorteou, vai sortear agora em dezembro os clubes. Já tem os estádios, as sedes. Os times do mundo inteiro estão se turbinando, estão fazendo grandes contratações. O Riquelme tá preparando o Boca Juniors pra vir com tudo pra esse Super Mundial. Então, assim, eu vejo que outras imprensas ao redor do mundo, eles estão dando importância pro Super Mundial. Então, peraí, a FIFA ela conseguiu dos 4 bilhões até agora, parece que só vendeu 1 bilhão. Ainda faltam direitos na África, na Ásia. Mas com essa notícia recente de que o Messi e o Inter Miami vai jogar, que eu vou debater em outro episódio aqui com vocês também, porque é bem recente, eu acredito que eles vão conseguir chegar pelo menos próximo dessa meta. Mas será uma novela aí até o final. Eu não tenho dúvidas de que se esse Mundial acontecer, e eu tenho quase certeza... Pra mim vai acontecer, pessoal. Eu não tenho dúvidas que vai ser um sucesso. Eu não tenho dúvidas que ele vai vir, esse Mundial vai vir pra ficar. E eu não tenho dúvidas de que os times vão aguardar a cada 4 anos pra essa Copa Mundial de Clubes. Tem tudo pra ser um sucesso. Mas, como tudo, vai acontecer uma queda de braço ainda judicial entre o FIFA Pro, a Associação das Ligas Europeias e a FIFA. E podemos ter desdobramentos. Mas para você que é torcedor do Palmeiras, do Flamengo, para você que é torcedor aí do Fluminense, ou dos times que estão para ganhar aí, que estão disputando a Libertadores, o recado que eu tenho para você é fica tranquilo, cara. O Super Mundial vai acontecer. Abrindo uma aspas aqui, a CBF já anunciou que o Campeonato Brasileiro ano que vem não vai parar, o Campeonato Brasileiro não vai parar para o Super Mundial. Então os times brasileiros que vão para o Super Mundial, Fluminense, Palmeiras, Flamengo e quem ganhar a Libertadores provavelmente deve ser um brasileiro, o Campeonato Brasileiro não vai parar para o Super Mundial. E a exemplo disso, né, a gente sabe como que o Campeonato Brasileiro, pelo tamanho do Brasil, pelo número de jogos, como ele é um campeonato bem diferente de campeonatos do resto do mundo, as outras ligas elas podem também, como eu disse, como a FIFA disse, as outras ligas elas podem se adequar a isso. Encurtar esse calendário, elas podem se adaptar a isso. Assim como a CBF se adaptou e falou, vai continuar o campeonato. Como eu disse, o vídeo foi longo, tá? Eu espero ter tirado todas as dúvidas. Tá aqui o vídeo, aqui a respeito desse Super Mundial, tá? Pra você que não sabe o que vai ser, o que vai ser essa Copa do Mundo de Clubes. Então, mais uma vez, vamos aguardando aí cenas dos próximos capítulos, tá? E dá uma força aqui pro canal. Quando eu faço as pesquisas, quando eu entro nos sites, leio... Eu tenho um correspondente meu que é ligadaço em esporte, que mora nos Estados Unidos. Eu tenho outro correspondente meu que fica na Europa. Eles me mandam informações a respeito disso. Isso leva tempo, pessoal. Então divulga pros seus amigos esse nosso canal, porque aqui é um canal exclusivo de Mundial de Clubes, cara. Mundial de Clubes. E eu me debruço em cima disso, tá? Eu me debruço em cima disso e é uma paixão que eu tenho pelo Mundial. E tô muito feliz pelo reconhecimento, pelo número de inscritos que tá aumentando. Realmente tá aumentando, estamos seguindo, estamos crescendo, isso é muito bom. E um recadinho para alguns YouTubers aí que são contra o Super Mundial. Eu ouvi um absurdo aí, assisti aí há 2, 3 semanas quando eu tava lá na Europa. Pô, o cara chegar, um comentarista esportivo falar que quer que o Super Mundial não ocorra. Um cara que gosta de futebol, um cara que aprecia o futebol, porque o argumento que ele usa é que os brasileiros não terão chance. Então significa que, como o meu time, ele não tem chance de ganhar uma Libertadores, pra que o meu time vai jogar uma Libertadores? Se meu time classificou, mas não tem chance. É um absurdo um cara falar isso, tá, pessoal? Então selecionem bem os comentaristas esportivos que vocês assistem pra não ver alguns absurdos. Tem muito cara aí na internet que tá falando uns absurdos a respeito desse Super Mundial e que, pra mim, cai totalmente em descrédito. O cara fala um absurdo desse, que o Super Mundial não deveria nem acontecer porque os times brasileiros não têm chance. Cara, cuidado, velho, cuidado. Isso mostra o teu desconhecimento a respeito do futebol, mostra o teu desconhecimento a respeito da história do futebol, mostra o teu desconhecimento a respeito das improbabilidades e das novidades que o futebol pode oferecer. Assim como a gente tem visto ao longo da história aí, tá? Pessoal, esse é meu recado pra vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, porque aqui, velho, é o canal de Mundial de Clubes no Peito, o canal que chapa no teu peito tudo sobre o Mundial de Clubes. Até a próxima.